Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Maravilhoso. Meu querido, veja bem, estou feliz, uma grande notícia para dar para nossos queridos irmãos, aqueles que se sentem ou se acham, não é? Livres do sistema religioso, esse sistema que escravizou muita gente por muito tempo. Meu querido, no Brasil já somos mais de 20 milhões. Deixa o povo chamar a gente de desgrejado, desigrejado ou destemplados. Não tem problema, tanto uma coisa como outra, tá tudo bem. O importante é que eu e você, nós estamos felizes, estamos alegres. Por quê? Porque há muito tempo, né, o sistema religioso trabalhou contra a Igreja de Cristo, trabalhou contra os princípios bíblicos, trabalhou contra as regras, né, da palavra de Deus no que diz respeito à liberdade em Cristo. E hoje, eu e você, estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro está despertando e está entendendo que a religião, principalmente aquela que eu pertenci e que você também pertenceu, a religião evangélica, que por sinal está fazendo um grande desfavor à obra do nosso eterno Criador. Somos mais de 20 milhões, meu querido, só no Brasil. E isso é uma grande vitória. Às vezes você pode dizer, mas vocês trabalham contra a igreja, vocês lutam contra a igreja. Não. Aí que você se engana. Jesus, ele veio lutar contra o sistema religioso da época, o judaizante. Quem levou Jesus para a cruz não foi o Império Romano, muito pelo contrário, foi os sacerdotes e sumo sacerdote. Foi aquele povo que se achavam os zelosos guardadores da lei. Estamos felizes. O estudo que eu quero trazer hoje, meu querido, é a volta física de Jesus e as problemáticas dessa volta física de Jesus. Volta física entre aspas, né? Porque eu tenho aqui que fazer um aspa mesmo, abrir e fechar, porque esta frase, volta física de Jesus, eu tenho que ironizar. Querido, preste bem atenção nesse estudo. Deixa eu apagar essa lâmpada aqui, que ela fica um pouco, muito forte. Me perdoe você do outro lado, tá? Se não tiver muito claro aí para você. Meu querido, veja bem. Imagine como fica os crentes diante desta situação. Qual situação, Alberto Lírio? Muitos que vivem na expectativa da segunda volta de Jesus e moram aqui no Brasil. Olha a problemática que existe aqui. Infelizmente, muitos terão que ir correndo, né, para a Judéia, para depois ter que fugir para os montes? É assim que eles pensam? Quando eles falam sobre a volta física de Jesus? Vem cá. Tem alguma coisa errada que o sistema não ensina, não fazem questão de esclarecer para você. Se Jesus vai voltar fisicamente, imagine quem mora aqui no Brasil ter que sair correndo para a Judéia para depois ter que fugir para os montes. É totalmente, meu querido, inadmissível essa situação. Observe que, através do seu discurso, Jesus não estava falando para a nossa geração, que estaria ou estava no futuro. Quando Jesus falou, se ele estivesse falando para a sua geração, nós estávamos ou nós estamos no futuro. Mas Jesus não estava falando para eu e para você. Ele estava falando
para a geração dele, daquela época, no presente da fala. Felizmente, para o entendimento de muitos, a Judéia não existe mais. Atualmente, meu querido, a Judéia, ela é considerada parte da Cisjordânia pelos árabes, enquanto para o governo israelense, a região é a Judéia. Veja bem o que está escrito em Lucas 21, o versículo 20. Assim está escrito, olha só. Mas, quando vocês ver, que é vides, né? Está falando a um grupo, um seleto de pessoas, ele disse assim, quando vocês ver Jerusalém cercada de exércitos, sabei, ou vocês saberão, tem que saber, sabei, então que é chegada a sua desolação. A desolação de quem? De Brasília? De Nova York? De Paris? Não. A desolação de Jerusalém. Agora, Jesus disse também, no versículo 21 do capítulo 20, ele disse assim, então, vírgula, os que estiverem na Judéia, aonde? Na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, façam o quê? Que saiam. E depois, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Epa! Nos dias de hoje, a confirmação da destruição de Jerusalém está diante do resto do muro das lamentações, cultuado pelos judeus ali em suas orações. E isso é real, meu querido. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, o templo, aquele de Jerusalém, que Jesus se referiu em Mateus 24, que ele ia cair e não ficaria pedra sobre pedra, aquele templo não existe mais. Como que seria destruído aquilo que não mais existe? Porque se o crente atual, pare para pensar, se o crente atual, ele espera Jesus voltar fisicamente, então o que tem que acontecer? Eles usam Mateus 24, que toda a trajetória vai discorrer sobre a grande tribulação, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são capítulos escatológicos da Bíblia. Então, a volta do Senhor para os futuristas e os crentes judaizantes, Mateus 24 ainda vai cumprir. Tá, mas eles têm que inserir também, então, o templo que vai ter que cair. Mas esse templo já caiu no ano 70. O Império Romano, usado como instrumento de Deus para trazer o juízo sobre Israel, destruíram parte da cidade e o templo, cumprindo Mateus 24, 1. Então, meu querido, quando
Ele disse: eis que vem com as nuvens. Juízo de Deus. E todo olho verá. Que todo olho seria esse? Aquela ou daquela geração. Até os mesmos que o passaram. Quem? Os mesmos que traspassou Jesus, os soldados romanos. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Meu querido, as 12 tribos de Israel não existe mais. Esse texto que eu li para você, que eu citei, está em Apocalipse, não é? Capítulo 1, versículo 7. Agora, existe uma observação aqui. Essa vinda de Jesus, vamos ironizar, essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física. Ou seja, Jesus, ele nunca virá montado em um cavalo branco, e sim veio em juízo. A destruição de Jerusalém era o juízo de Deus contra aquela nação. Ele disse assim, em verdade, eu digo a vocês quem? O mundo de hoje ou o mundo da época dele? O mundo da época dele, o mundo Aeon, terra de Israel. Em verdade, eu digo a vocês, traduzindo, né? O vos, que não passará esta 2000 anos depois, era aquela que ficou no retrovisor. Ficou no retrovisor. O retrovisor do carro para-brisa. Você sabe que retrovisor, aquilo que fica para trás é referência. O para-brisa você usa como direção, mas o retrovisor é referência. Por isso, Hebreus 10, a lei tendo a sombra das coisas futuras. A lei ficou no retrovisor. Foi uma referência. Para quê? Para a transição da graça. Graça essa pregada por Paulo. Então, essa volta física de Jesus, ela tem várias problemáticas. Quando Jesus diz, não passará esta geração, era aquela geração, sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? A grande tribulação, que foi o juízo de Deus sobre a terra de Israel. Nada mais, nada menos do que isso, queridos. Simplesmente isso. Agora, deixe de ser enganado e viva o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6, que o evangelho eterno é para você viver. Não tem essa de você querer pregar o evangelho eterno para alguém se converter a Jesus. Você já leu Hebreus capítulo 8? Não, vamos deixar para lá, né? O assunto aqui é outro, né? O assunto é a volta física de Jesus e as problemáticas. Olha, me siga lá nas outras redes sociais. Nosso irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes, que está fazendo
um estrago, né, na vida dos futuristas, na vida dos religiosos. 20 milhões de pessoas, é uma pesquisa que saiu recente, que abandonaram os templos religiosos e começaram a estudar a Bíblia do jeito que tem que ser estudado. Sabe, querido, e os cães gulosos estão furiosos. Eles estão usando muita estratégia para conseguir manipular o seu entendimento. Quer dizer, sempre usaram, mas agora estão usando com mais força, porque eles estão vendo que agora está crescendo o número de pessoas que estão entendendo a palavra, estão abandonando o sistema religioso, não abandonando o Criador, que para você adorar a Deus em espírito e em verdade, na mente e no coração, você nunca precisou de um líder religioso para tomar o seu dinheiro todo fim do mês, todo início do mês, dizendo que você tem que pagar dízimo, senão você vai para o inferno. Ou seja, a cruz, para eles, não tem significado algum. Porque para eles, Cristo é só mais um rapaz, um moço propaganda. É só isso. Eles usam a Bíblia como artimanha para enganar você e Jesus como aquele que é o garoto propaganda dentro do sistema religioso. Tchau, fique na paz. A volta física de Jesus e as problemáticas. Siga aí nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes, nas outras redes sociais. Irmão Cláudio Mendes que tem feito um trabalho excepcional. E eu estou engateando, tá, querido? Então segue lá, procura nas outras redes sociais aí, tá bom? E nós agradecemos a Deus por tudo, tá bom? Fiquem em paz e amém.